Olá pessoal e bem-vindos, meu nome é Renan Cardoso da Caimã Sistemas e hoje a gente vai conversar sobre as diferenças entre montar um site ou utilizar uma plataforma pronta. A gente vai discutir alguns exemplos e qual é a melhor opção para você. Beleza pessoal? Então assim, qual é a diferença entre site e plataforma, certo? Primeiro que para a gente estar falando dessa distinção, primeiro a gente tem que falar sobre SaaS, Software as a Service. Toda vez que tu for executar um serviço online, ele é um SaaS, certo? Então, por exemplo, se você tem um restaurante e vai começar a fazer entregas online, você está utilizando um SaaS. Se você tem um e-commerce para vender roupas no varejo, é um SaaS. EAD é um SaaS. Então, quando você vai estabelecer um serviço online, você vai ter que tomar essa escolha entre ter um site próprio, um site da sua empresa, ou então utilizar uma plataforma pronta onde você vai aplicar os seus produtos, né? E como é que você vai tomar essa decisão, tá? Eu pensei bastante sobre isso e a gente vai falar para vocês exatamente o que a gente fala para os nossos clientes, tá? E o que vai afetar a tua decisão? Vai afetar baseado na etapa em que a tua empresa está, tá? Então vamos lá. Se você tem um negócio físico, como a maioria dos empresários tem na hora que ele migra para o digital, e você acabou de iniciar essa migração, provavelmente você vai querer iniciar com uma plataforma. Por quê? Tá? Porque no caso da plataforma, entra a primeira variável, que é a questão de preço, tá, pessoal? Para iniciar numa plataforma, geralmente é muito mais barato do que você fazer um site próprio, tá? Então, aqui no caso EAD, a gente tem a Hotmart, né? No caso de cursos, você quer oferecer um curso, por exemplo. Você vai notar que as soluções da Hotmart são muito mais baratas e algumas delas são até gratuitas. Como é que funciona? Geralmente funciona da seguinte maneira: o Hotmart te oferece uma assinatura gratuita e ganha uma comissão em cima das tuas vendas. Então, a cada venda que tu executa, ele vai ganhar uma grana junto contigo, mas é gratuito para utilizar. E aqui você vai já ter todas as ferramentas que você precisa para iniciar o seu curso, certo? Você vai colocar ali as videoaulas, o material para download, todas as opções de cadastro, de assuntos que você vai abordar, apresentação do curso, pagamento, que é outra questão importante. Se você fosse fazer tudo isso num site, você teria que ter uma ferramenta de integração de pagamentos com PagSeguro ou com qualquer outro gateway de pagamento. Você teria que ter uma solução para a publicação de videoaulas ou até de aulas ao vivo. E todos esses recursos, eles vão agregar custo no teu site. Um site na Caimã que seja próprio vai custar de 15 mil até 60 mil reais, dependendo da complexidade desse site, né? E aí entra a questão: vale mais a pena, se você está começando, iniciar com uma plataforma, certo? Quando é que muda isso? Muda na segunda etapa, que é quando você já construiu um público próprio, certo? E agora você está interessado em maximizar a sua venda. Então, quando você já construiu um público próprio, você já tem experiência na venda desses produtos, aí começa a valer o site pronto. Por quê? Primeiro, você não paga comissão, tá? Segundo, tem o problema de praça. Então, o que é uma praça? Quando você vai no Hotmart comprar um curso, você está vendendo ele numa praça, num local onde tem vários outros cursos que estão concorrendo com o seu curso, tá vendo? Então, como eles estão concorrendo entre si, eu vou começar a ter dificuldade para conseguir aparecer aqui nesses materiais aqui, né? Eu vou ter dificuldade para me destacar, enquanto que no meu site eu estou competindo sozinho. Claro, aí entra também o problema, porque assim, o Hotmart tem dezenas de milhares de acessos por mês. Acho que está na casa dos milhões já. Então, aqui vai ter um volume muito maior de tráfego, 54 milhões de acessos por mês. Então, aqui vai ter muito mais tráfego, então a tua chance de encontrar um cliente, ela é maior se você não está fazendo marketing digital. Agora, se você está fazendo marketing digital, aí vale mais a pena você ter o seu site. E claro, você só vai começar o marketing digital depois que você já teve algumas vendas no digital e já começou a usar
a receita dessas vendas para financiar o teu processo de marketing, certo? Então, por que vai valer mais a pena, por exemplo, você fazer Google Ads ou fazer Facebook Ads do seu site ao invés de fazer da plataforma? Primeiro, porque todo o dinheiro de Google que você gastar divulgando um curso de plataforma, como esse caso aqui, é dinheiro que você está gastando para divulgar a Hotmart e não a sua marca. Então, a hora que você monta uma marca própria e você quer que essa marca cresça, você precisa que o site seja uma representação da sua marca. Então, como exemplo, eu vou mostrar aqui a Learn. A Learn é um cliente da Caimã, tá? Eles têm um curso de fitness, de exercício e tudo mais, focado em profissionais, e a gente fez um site para eles. Só que olha só, o legal desse site é o seguinte: aqui ela pode fazer todo o investimento de marketing que ela quiser, no caso a minha cliente, né, para divulgar a marca dela, só que o site dela está integrado com o Hotmart. Então, quando eu clico no experimente grátis, eu vou cair lá na página para contratar o serviço dela no Hotmart. Tá vendo? E por que a gente fez essa opção? Essa é uma opção intermediária. Então, o que a gente fez? Ela não tinha os recursos para fazer integração de pagamento, para fazer integração EAD e para criar essas ferramentas de videoaula, certo? Então ela vai utilizar as ferramentas do Hotmart, mas ela ainda vai ter o site dela como ferramenta de marketing digital para demonstrar a marca dela, a idoneidade do produto, os detalhes sobre os cursos, sobre os planos. Então tudo isso aqui a gente criou para ela para ajudar ela a vender o curso que ela está vendendo lá no Hotmart, tá vendo? Então ela tá utilizando a plataforma como ferramenta de processamento de vendas e de videoaula e está utilizando o site como ferramenta de marketing. Então a gente viu que no começo você começa só com a plataforma, depois você pode migrar para uma solução mista em que você utiliza o site como ferramenta de marketing digital e você utiliza a plataforma como ferramenta de aula, certo? Só que aí ainda entra o problema, porque aqui ela está utilizando o Hotmart, ok, mas novamente ela está numa praça, ela está competindo, então a hora que o usuário finalizar o curso dela aqui, ele virou cliente da Hotmart. A Hotmart pode enviar e-mail marketing para ele falando de outros cursos de fitness, e aí agora você pode ter perdido o seu cliente para um competidor dentro da plataforma, certo? Então, qual que é a progressão desse passo aqui? A progressão desse passo aqui seria, no caso, você criar o seu próprio site que tem um modelo SaaS dentro do site. Então, para isso eu vou mostrar para vocês a Biway, que é outro cliente nosso que faz um curso de idiomas, tá? No caso da Biway, a gente programou todas as soluções de videoaula, aula gravada, aula ao vivo, pagamento. Tudo isso está sendo processado dentro do site. A Biway não está utilizando plataforma nenhuma, certo? E por que ela não vai utilizar plataforma nenhuma? Porque é muito mais vantagem para a Biway manter esse cliente dentro da plataforma, certo? Manter o cliente dentro da plataforma, nutrir o cliente dentro do site deles. E por que isso é tão relevante? Porque aqui tu tá realmente criando uma relação mais sólida entre marca e cliente. Então a chance do teu cliente sair da plataforma, sair do site no caso, e ir para outro concorrente é menor, porque agora ele já está fidelizado ao teu produto. E aqui o relacionamento com a marca é mais forte. Então, por exemplo, no caso de discussões sobre recomendação de cursos, por exemplo, ele com certeza vai recomendar bem mais a Biway, que ele já conhece, já está familiarizado, do que no caso de uma plataforma, que tu tem uma porrada de soluções ali, todas competindo entre si, fica muito mais difícil de escolher, de decidir qual que é a melhor opção para o aluno, né? Claro, aqui é mais caro para obter o lead, né? Porque eu vou ter que investir mais, porque eu não tenho aquele tráfego gigantesco que eu tenho no Hotmart. Mas ao mesmo tempo, esses leads que eu estou captando aqui são meus. Então, no caso, a Biway tem uma escola particular lá em Orleans. Eles podem trabalhar com levar tráfego do físico, do negócio físico deles para o digital. Eles podem trabalhar com expandir a marca deles além de Orleans, talvez virar uma franquia nacional, sendo que eles têm uma ferramenta de videoaulas aqui, tudo pronto, ó, para assistir tanto aulas gravadas grátis como pagas, como aulas ao vivo.
E todos esses recursos aqui estão integrados ao site. Claro, essa solução é mais cara, né? Mas em questão de performance, né, na hora que a gente for controlar, por exemplo, as nossas campanhas de marketing digital, vai valer muito mais a pena eu ter o tráfego interno. Porque é bom que você entenda uma coisa. No momento em que o meu cliente sai do meu site e entra na plataforma, então na hora que ele clica nesse experimente grátis aqui e entra aqui, ou entra aqui, eu perdi ele. Eu não sei o que ele fez. Então eu não sei se ele comprou o meu curso no final das contas, certo? Porque eu perdi os dados de tráfego. Na hora que o cliente entra numa plataforma, você não consegue mais rastrear o comportamento dele dentro da plataforma. Você só vai receber de dados o que o dashboard da plataforma quiser te alimentar. Então a plataforma pode dizer, tantas mil pessoas visualizaram o seu curso, mas quantas compraram, certo? Aí você vai ter que olhar baseado nas suas vendas e tentar adivinhar mais ou menos qual que é o seu ROI. Isso começa a ficar muito ruim quando você está aplicando uma estratégia de marketing digital. Porque no marketing digital você está interessado no quê? No UX, né? Na experiência do usuário, para saber se a experiência do usuário está sendo boa e por isso ele está comprando ou não está comprando. No CRO, que é a otimização de conversão. Então você quer ver todos os passos que o usuário faz no momento que ele chega no site até o momento que ele compra o curso, para saber se tem algum gargalo que você pode melhorar, talvez com estratégia de precificação, talvez com melhorias no site, e você só vai saber disso rastreando os dados do começo até o final do funil, certo? Outra coisa importante sobre o funil é que ele que vai te dar o teu ROI. Então assim, eu investi R$100 para chegar a 100 leads no meu site e eu converti 2 vendas. Só que dessas 2 vendas, qual que foi o retorno financeiro? Eu ganhei 70 pila por venda. Beleza, então tu recebeu R$140 e você gastou R$100. Então o seu ROI é 140 dividido por 100, certo? Que dá 1,4. Beleza, quer dizer que você está no lucro. O que você investiu, você recebeu de volta mais do que aquilo que você investiu. Claro, você tem que levar também em consideração os custos operacionais, né? Os funcionários para manter o site no ar, os custos por exemplo, de servidor e tudo mais. Tudo isso tem que entrar no cálculo do ROI. Mas tá vendo como eu tenho um controle mais claro? Por quê? Porque eu sei quantas pessoas entraram e eu sei quantas pessoas saíram do funil e eu sei em que etapas elas desistiram. Então, se eu não tiver esse controle, como é que eu vou fazer uma estratégia de marketing digital efetiva? E aí que eu vejo que é o maior problema de você estar oferecendo seus serviços numa plataforma. Porque aí você perde esse controle. E se você perde esse controle, você não consegue fazer uma estratégia de marketing digital efetiva. Certo? Existem alguns exemplos em que isso não acontece. Certo? Existem algumas plataformas em que você consegue publicar o site com a ferramenta SaaS integrada e o seu site roda e ele é seu. Né? No caso, por exemplo, WordPress é um bom exemplo desse. Só que aí entra outros problemas, porque é o seguinte, e aí entra a questão de personalização, e é importante isso, tá? Personalização. A plataforma, ela criou um produto para o cliente médio, certo? O cliente padrão. No momento em que você vai escolher uma plataforma, você vai adaptar o teu produto ou o teu serviço ao que aquela plataforma oferece. Então, o que eu estou querendo dizer é que no caso da plataforma, o seu produto se adapta à plataforma. No caso do site, quando você chega na Caimã para fazer um site, por exemplo, a gente vai fazer o site personalizado para a sua demanda. Então, o site se adapta ao produto e não o produto se adaptar à plataforma. Entendeu? E isso faz muita diferença quando você tem um produto que é específico, que tem as suas peculiaridades, coisa que, digamos assim, eu diria todo produto tem as suas peculiaridades, certo? Mas no caso aqui em específico, a gente consegue realmente com o site produzir exatamente aquilo que que a sua empresa precisa para conseguir obter resultados, né? Então, personalização é muito importante. A outra coisa que também é importante é desempenho. Porque como eu falei, numa solução de plataforma, ela não é personalizada para obter desempenho, ela é personalizada para fechar a demanda do cliente médio, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com desempenho? Eu estou querendo dizer com desempenho velocidade, né? Que é o site carrega rápido, a experiência do usuário é boa, existe engajamento, tudo isso é desempenho.
e também tem o desempenho de vendas, certo? Que é o próprio fluxo, o próprio ciclo de conversão até do momento que o cliente entra no site até o momento que ele finaliza a venda, tem que ser desenvolvido, tem que ter estratégia para concluir. E também tem que ter análise de dados e melhoria contínua, certo? Se você notar, por exemplo, que existe uma ineficiência na conversão do seu site, você pode simplesmente fazer alterações na estrutura do site com um segundo orçamento, ou com um teste AB, ou com melhorias aqui que a gente já até mostrou no nosso vídeo sobre Google Optimize, né? Mas no caso da plataforma, se a plataforma tem algum problema de conversão, o máximo que você pode fazer é reclamar e esperar que a plataforma talvez dê atenção a essa reclamação. Só que aí entra a questão, ela tem milhões de clientes, então será que ela vai ter tempo ou saco para resolver o teu problema? Provavelmente não. E de novo entra essa questão de adaptar o produto à plataforma. Você meio que tem que aceitar que a plataforma é assim mesmo. Ela é assim mesmo, não dá para resolver e tudo mais, certo? Então assim, plataforma envolve também alguns problemas de atendimento, certo? Porque se o meu cliente ficar em dúvida na hora de comprar o curso aqui, ele não consegue me contactar num chat, né? Ele não consegue entrar em contato para tirar dúvidas, ele não consegue ver uma FAQ específica do meu produto, né? Então todas essas dúvidas aqui, ó, vão afetar a sua taxa de conversão. Ele não consegue ver questão de certificação, detalhes do curso, ementa, tudo isso é mais difícil, tá? E aqui a gente está falando de EAD, mas a gente poderia estar falando de qualquer coisa, certo? A gente poderia estar falando, por exemplo, de imóveis, né? Imobiliária. Você ir numa OLX da vida, ou você fazer um site próprio. Ou você podia estar falando de e-commerce, né? E-commerce é outra coisa que é complicada pra caramba, porque o fluxo de dados de produtos tem que ser muito bem integrada. Então, várias plataformas deixam o usuário na mão em relação ao Google Merchant, por exemplo, na hora de fazer anúncios de produto para Google Shopping. Integração de Google Merchant é um negócio que dá problema direto com plataforma, e é uma coisa que, se você tem um site próprio, você vai lá, exige isso no seu contrato, ou então fala com o desenvolvedor, enche o saco dele para ele resolver, e isso aí é muito mais fácil de resolver dessa forma. A questão da venda de produtos para e-commerce também é muito mais fácil de controlar campanhas de Google Ads ou campanhas de Facebook Ads, Instagram Ads, utilizando um site próprio, porque você tem controle mais assíduo do estoque. Você pode integrar, por exemplo, com o seu CRM, ou você pode integrar com o seu ERP para ter controle de estoque enquanto você faz a venda, ao invés do caso de plataforma que você tem que colocar lá um valor fixo de estoque. Então dá muito problema de, por exemplo, você vender produto e não ter ele em estoque, né? Ou você não conseguir vender todo o estoque porque você está com medo de vender produto sem ter estoque. Então tudo isso, para empresas maiores que têm todo um processo logístico, afeta, certo? Outros problemas de e-commerce específico, logística também afeta bastante, entregas, certo? No caso de e-commerce em plataforma, ele provavelmente vai oferecer entrega pelos correios ou entrega por uma transportadora ou outra. No caso de site, você pode personalizar para o tipo, para a melhor forma de entrega que você quiser. Você pode utilizar a melhor envio, você pode utilizar a sua própria transportadora integrada ao site, se ele tiver um sistema para integrar, né? E claro, tudo isso são ferramentas e funcionalidades que vão agregar custo, né? Mas no geral, pessoal, quando alguém me pergunta, tipo, a gente vai fazer site, fazemos site ou fazemos plataforma? É um processo que, sinceramente, vai depender de caso a caso. Mas como eu falei, se você está começando agora, comece com uma plataforma gratuita, teste o processo deles, vê se você consegue executar uma venda e parte daí, certo? Na hora que você começa a ter mais demanda pelo teu produto e aí você está interessado no seu ROI, no ter um retorno sobre o investimento mais em conta, aí talvez valha a pena você investir em construir um site próprio e iniciar uma estratégia mais evoluída, mais dinâmica, né? Lembrando também que você tem a opção aqui, como no caso da Learn, de fazer esse intermediário, em que você faz o processo de SaaS pela plataforma, mas ainda faz o processo de venda por landing pages e pelo site próprio. Beleza, pessoal? Era isso, espero ter tirado suas dúvidas e pode deixar qualquer outra dúvida aqui nos comentários.